E aí, povo? Tudo bem, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aí. Deus abençoe sua vida. Que você seja tocado nessa noite. Amém? Tá tudo bem aí? Pelo outro lado da telinha, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Pai do Senhor Pedro. Tudo bem, mano? Joia. É isso aí, tamo aí. Vamos chegando. Vamos deixando o like. Vamos compartilhando também essa. Compartilha aqui, ó. Essa live de hoje. É a 14ª live que a gente está fazendo, do nosso propósito. E é bom estar aqui com vocês, né? A gente não pode estar de corpo presente, mas a gente está aqui nessa live. É uma forma que Deus tem alcançado muitas vidas, né? Para falar a respeito da palavra, para as pessoas se comunicarem. Oi, Maria Célia, tudo bem? Oi, meu bem. Daiane tá aí, meu amor, Josué tá junto. Né? E hoje, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. Né? Como é que foi seu dia aí? Foi bom? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E se tem algo que tem que dar esperança na vida do crente, é a ressurreição de Cristo. Porque a morte dele e a ressurreição dele foi que nos deu sentido e nos deu vida, né? Então nós temos que trazer à memória. Tem muita gente aí que é religioso demais para não comemorar o domingo de ressurreição, a Páscoa, por causa que alguns colocaram coelho aí, o ovo, o chocolate. Mas nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, gente? Maria Célia, tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bem? Joia, sejam bem-vindos vocês. Boa noite para vocês todos. Gabriel, um beijo. Maria Célia, tá tudo bem por aí? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo por aí? Tá bem? Já pra gente já iniciar, nós estamos aí no capítulo 10, você que tá acompanhando com a gente, Marcos, né? Já estamos quase finalizando Marcos. Marcos, como todo mundo sabe, Marcos ele é o menor dos evangelhos, né? Não por ele ser o menor, mas é porque ele só tem 16 capítulos. E ele tá top, beleza, que bom. Que bom que tá bom, né? É ruim você ver algo que não tem qualidade, né? Não dá nem vontade de ver. Né? E a gente sempre tenta trazer aqui algo de qualidade, porque se a gente for parar pra pensar, um monte de gente traz um monte de coisa de qualidade, aí a gente tem que fazer o pior, a gente tem que fazer o melhor, né? E nós vemos aí que a cada dia o Senhor tem multiplicado no nosso coração a intenção de permanecer nesse propósito, né? Não sei você, mas Deus tem falado muito comigo, Deus tem moldado muita coisa dentro de mim, né? E eu tô aqui para compartilhar algumas coisas. Você também que quer compartilhar algo, né? Tem bem aqui, ó, tem um balãozinho com interrogação. Se você quiser mandar uma pergunta aí, alguma coisa que você leu e não entendeu, né? Que a gente vai tentar esclarecer. Tá bom, gente? Oi, Lisandra. Pai, seja bem-vinda. Né? Então vamos começar aí no Marcos 10, que fala a respeito do divórcio, né? Que ali Jesus estava e aproximou ali os fariseus e perguntou para Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ô glória! É isso aí, Valdez. Tamo junto. Paz, Betiane, tudo bem? Manda um abraço no Pets aí na galera. Né? E eles chegaram e perguntaram: é lícito dar divórcio, repudiar a sua esposa? E ele faz a resposta perguntando para eles: o que Moisés escreveu para vocês? E eles falam: Moisés escreveu que podia divorciar e também repudiar a sua mulher. Aí Jesus dá o código por que podia. Né? Jesus fala assim: por causa da dureza do vosso coração, que Moisés, autorizado por Deus, fez isso. E ele também dá outro código em cima desse código. Porque ele fala assim: mas no princípio não era assim.
né? Ele está falando a respeito de Adão e Eva, quando o homem foi formado, né? E falar de divórcio, falar de adultério, é algo que ninguém gosta, né, de tocar. Porque, não, mas falar de adultério é coisa besta, é simples nada. Né? A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que combater sim o divórcio. Nunca se cresceu tanto o divórcio em nosso meio cristão. Nunca se cresceu tanto o divórcio no Brasil. O Brasil bate recorde de divórcio. E não somente isso. Quando a pessoa se divorcia uma vez, a probabilidade dela divorciar de novo, a segunda vez, isso é uma pesquisa que eu estava lendo. A probabilidade dela divorciar de novo é 60%. E vamos supor, ela divorciou e ela casa de novo, a probabilidade dela divorciar novamente é 80%. Porque é o que acontece no Brasil. Né? As pessoas elas já casam com a esperança de não dar certo, e se não der certo, tem outro que queira. E não é assim. Né? Jesus está falando para eles, no princípio não era assim. Né? Aí Jesus sai com seus discípulos e logo após os seus discípulos perguntam a ele a respeito da mesma coisa. Né? E Jesus fala, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Né? Então Jesus está falando a respeito do adultério. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, também comete adultério. Porque naquela época todos repudiavam por coisa banal, por coisa besta. Né? E eles, por causa dessa fragilidade da lei, eles usavam a lei contra a própria lei e repudiavam suas esposas. E agora Jesus vem fechando o ciclo. Não pode. Não pode, somente no caso de separação, somente no caso de prostituição, né? No caso de traição, se tiver alguma coisa semelhante. Mas fora isso, não pode. Né? E Jesus ainda fala, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. No princípio, o nome de Adão e Eva, se você pesquisar lá em Gênesis, acredito que é 2, diz assim, e Deus criou o homem e a mulher, e o chamou de Adão. Olha só que mistério glorioso. E Paulo também fala a respeito da igreja, né? Da igreja que é a noiva de Cristo e se unirá ao noivo. Né? E Paulo ainda fala, que tamanha glória é essa? Eu não consigo nem descrever o que eu estou pensando. E ali... Depois há a separação, né, do homem da mulher. Do homem, Deus tira a costela e faz a mulher. Mas aqui Jesus também dá um detalhe, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Né, que as pessoas, que todos não separem. Porque o pilar da sociedade é a família. Por mais que a família venha passando por muitas e muitas crises, muitas e muitas coisas que acontecem no nosso mundo, a sociedade só está de pé por causa da família. E como a família sofre. Você pode ver, a família sofre demais. Família, filhos. Existe uma perseguição interna e até oculta contra as famílias que muita gente se perde. Né? E nós precisamos lutar pelas nossas famílias. E o que Jesus está dizendo aqui é aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Né? Então... Se você está com o seu casamento, não sei, seu casamento tá uma bagunça, tá bom, tá ruim, não separe. Né? Tenha discernimento de Cristo, tenha discernimento na palavra, a respeito do que a palavra está dizendo. Né? O adultério, a respeito do adultério. O que é o adultério? É adulterar. Adulterar de alguma forma, a aliança que foi formada. Tá? E existem vários tipos de adultério, gente. Não é somente o adultério sexual. Viu? O adultério sexual não é somente esse adultério que Jesus está falando aqui. Existe o adultério moral, existe o adultério do comportamento, né? Tem gente que não comete pecado de adultério sexual, mas bate na esposa, mas maltrata os filhos, destrói a família. Isso é adultério, né? E é isso que nós temos que combater.
É sobre esse pecado que nós temos que combater. Beleza? Espero que vocês entendam. E ali, logo no versículo 13 de Marcos 10, Jesus fala a respeito das crianças, né? Porque algumas pessoas estavam trazendo as crianças para Jesus abençoar, e os seus discípulos, eles estavam impedindo com que as crianças chegassem até Jesus. E Jesus fala: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Jesus está falando uma afirmação no agora, no presente, não no futuro. Jesus está falando assim, ó, porque dos pequeninos é o reino. Então, eu até falei a respeito de investimentos sobre a família e sobre a criança. Né? Nós temos que investir em nossas crianças, porque elas não serão o reino, elas já são o reino. Nós podemos aprender com a criança, com a simplicidade de uma criança, com o coração de uma criança. E é isso que Jesus está nos ensinando. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino. Deles é o reino. O reino é deles. Então Jesus, tomando algumas crianças nos braços, impondo as mãos, os abençoavam. Então criança não foi feita para ser amaldiçoada. Jesus está nos ensinando aqui que criança ela não foi feita para ser amaldiçoada. Que Jesus pega no colo, pega no braço algumas crianças, toca em algumas também e abençoa aquelas crianças. Nós precisamos abençoar as nossas crianças, né? Desde o ventre, antes mesmo de ser concebido, quando tiver pequeno, quando tiver grande, na fase da adolescência, na fase da juventude, a gente tem que abençoar nossas crianças, nunca maldizer sobre elas. E logo no versículo 17, fala a respeito do jovem rico, né? Aquele jovem que chega a Cristo e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo já seu coração, ele manda aqueles mandamentos tudo em seguida, né? Honrará teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. E aquele homem, ele fala assim: mas mestre, tudo isso eu já faço. E pergunta: o que lhe falta? O que me falta? Olha a pergunta que ele faz para Cristo. Você já se perguntou para Jesus o que falta em você? Eu já perguntei muitas vezes: Deus, o que falta em mim ainda? O que me falta para eu alcançar? O que me falta para que minha vida mude? Né? E Jesus aqui, olha só, no versículo 21, isso aqui me surpreende, né? Porque Marcos está trazendo de outra forma, né? A gente viu isso em Mateus, mas Marcos agora está trazendo de outra forma. No versículo 21 do capítulo 10 de Marcos. Diz assim, ó: Jesus olhando para ele com amor. Olha só, Jesus está falando com amor para ele. E diz: só uma coisa falta a você. Vai, vende tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aquele homem já era perfeito, porque ele já estava seguindo as leis, já estava seguindo tudo. Então, o que faltava para ele era só ele desprender o coração dele nas riquezas, né? E ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha só, Jesus o amou e ele não entendeu o amor de Jesus. O amor de Jesus estava querendo libertar ele de algo que iria colocar ele dentro do reino. Ele ia ser discípulo de Cristo e ele não entendeu. Aquela palavra que Jesus falou entristeceu ele. E é aquilo que a gente fala a respeito da semente, que a gente falou a respeito dos 4 campos que a semente é lançada. Né? Esse homem aqui, no começo, ele recebeu essa semente com alegria. Porque ele fala: mas Jesus, eu já faço tudo isso. Então o que me falta? Eu acredito que ele respondeu dessa forma. Né? Porque ele ficou feliz que ele estava seguindo aquilo que Jesus estava falando. Mas olha só o que acontece. Por causa da palavra de Jesus, ele se entristece. E ele não somente se entristeceu, como ele foi embora, meteu o pé. Né? Então a palavra do Senhor, ela nos confronta mesmo. Ela nos tira do lugar de comodismo. Ela tira a gente do lugar onde a gente não está indo para o céu. Né? Aquele homem não estava indo. Por mais que ele estava seguindo todas as leis. E eu entendo aqui que somente seguir as leis não adianta. Você tem que ter o seu coração totalmente voltado para Cristo. Né? Você não pode ter. E Jesus aqui, logo após, ele fala a respeito do perigo das riquezas. Né?
Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. Não que eles não vão entrar, não entenda mal, mas o que Jesus está dizendo aqui que como é difícil. Eles vão entrar, mas é muito difícil. Mas não é impossível, né? Porque Jesus fala a respeito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Nós já sabemos aqui que o camelo que ele está falando não é o camelo animal. Né? O camelo é uma corda a qual os navegantes naquela época usavam. Era uma corda bem grossa, trançada. Né? E Jesus está falando assim, é mais fácil essa corda grossa, trançada, passar por o fio de uma agulha, algo tão pequeno, do que um rico ele entrar no reino dos céus. Mas aí os discípulos pensam assim, mas é impossível então o rico entrar. Aí Jesus dá outra afirmação. Olha, pode ser até impossível, pode ser até difícil, mas para Deus nada é impossível. Né? Então, não pense você que os ricos não herdarão. E ser rico também não é pecado. Pecado é o que você faz com sua riqueza. Pecado é o que você faz após a riqueza. Né? E Jesus ainda dá uma afirmação, porque Pedro fala assim, mas mestre, todos nós deixamos tudo que nós tínhamos para trás, e nós estamos seguindo o Senhor. E Jesus dá uma afirmação muito linda, e serve muito para a gente. Né? Que aquele que deixar pai, deixar mãe, deixar irmão, deixar filho, deixar tudo pelo reino de Deus, receberá 100 vezes mais o galardão. Então existe um galardão nos céus que está preparado para a gente. E pode ser um galardão que você pode receber até 100 vezes mais do que você imagina. Né? Porém, os últimos serão os primeiros e os primeiros. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus finaliza esse discurso com isso. Né? Jesus outra vez prediz sua morte e a sua ressurreição. Jesus está falando que ele ia entrar em Jerusalém, ia ser zombado, ia ser chicoteado, ia perecer, ia sofrer, ia açoitá-lo, ia matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Nós podemos ver no nosso calendário como que isso funciona, né? Domingo passado foi o domingo de Ramos. Né? Algumas pessoas conhecem o que é o domingo de Ramos. É aquela entrada triunfal do Senhor que nós vamos falar aqui também, né? no capítulo 11. Perdão. É aquela entrada triunfal que o Senhor faz em Jerusalém, né? E nós podemos ver mais ou menos como é que funcionou o calendário. Né? Domingo de Ramos, o domingo passado, na sexta-feira, a qual Jesus é preso e ele é morto. Na sexta-feira, fica sexta, sábado e domingo, ressuscita. 3 dias após o que ele está falando aqui, que ele ia ser açoitado, iriam matar ele, iriam pendurar ele no madeiro, ele ia sofrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Né? Isso é muito forte, porque Jesus ele já sabia o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele não desistiu, ele não olhou para trás. Né? E nós podemos ver logo na frente, no versículo 35, o pedido de Tiago e João a respeito do reino de Deus. Eles fazem um pedido para Deus. Tanto que, olha só os detalhes, como são detalhes diferentes. Em Mateus, Mateus declara que foi a mãe de Tiago e João, né, que é a mulher de Zebedeu. Ela faz esse pedido para Jesus. E agora Marcos está dizendo que foi o próprio Tiago e João. Né? E tá vendo como são detalhes, são perspectivas diferentes, mas dos mesmos fatos. Por isso que nós devemos ler os evangelhos dessa forma, né? De forma gradual e de forma contínua, para que a gente venha entender e a gente tenha uma perspectiva melhor do acontecimento, do que aconteceu naquela hora. Né? E ali Tiago e João fazem um pedido para Jesus, que se assentasse um à direita e um à esquerda do seu reino. Jesus iria se assentar no trono, um deles queria sentar à direita e o outro à esquerda. E Jesus dá uma afirmação para eles, fala, olha, o que vocês me pedem, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ele estava falando da morte de Jesus, estava falando da sua morte. E eles falam, não, a gente quer, a gente consegue. Aí Jesus falou, tá, vocês podem até beber o cálice que eu bebo, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda já não cabe a mim.
cabe ao Pai. Olha só como é que Jesus era tão humilde e era sempre obediente ao Pai, né? Porque o trono era dele, ele sabia que o trono era dele. E um rei no trono, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode colocar servo, pode colocar outro, pode tirar, pode colocar quem ele quer, direita, esquerda, fazer o que ele quiser. Mas Jesus, com a sua humildade, ele fala: olha, isso que vocês estão pedindo, somente o meu Pai é capaz de conceder a vocês. Porque por mais que o trono seja meu, mas quem é dono é ele. Né? Jesus estava reconhecendo que Deus era Senhor de tudo. Né? E ali os discípulos, a Bíblia diz que os 10 discípulos, ao ouvirem isso, eles ficaram todos indignados. Eles ficaram indignados porque eles queriam o trono. É a mesma coisa, eles queriam o que Tiago e João estavam pedindo. E Jesus para aquela confusão ali entre os discípulos. Você vê que sempre tem atrito entre os discípulos, né? E ali ele para aquela confusão e fala: olha, quem quer ser o maior aqui, que seja o menor. Que seja servo de todos. Porque foi para isso que eu vim, para ser servo, não para servir, não para ser servido. E é isso que Jesus está ensinando os seus discípulos o tempo todo. E é isso também que Jesus está nos ensinando. Né? O que nós estamos aprendendo aqui é a respeito da graça. Não adianta nós entendermos da graça e nós não entendermos da graça e querer aplicar ela. Né? Porque quando a gente sai dos evangelhos e vai para as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, ali eles estão aplicando a graça. Então não adianta somente você saber a aplicação da graça se você não conhece a graça. A graça que não foi de graça, como eu sempre falei, e a graça que é um favor imerecível, um favor incondicional, que a gente não merece, mas a gente recebeu. E é isso que nós estamos vendo nos evangelhos, né? Que Jesus está ministrando a graça a respeito de servir, né? Tem muita gente que gosta muito de ser servido, mas não gosta de servir. E eu falei, e eu repito uma frase aqui que eu falei: quem não serve, não serve. Se você não serve alguém, você não serve, né? Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus, primeiro, que é voluntário. Deus nunca colocou uma arma, ou nunca falou para os seus discípulos vender, largar tudo. Jesus nunca falou para eles. Ele só falou: segue-me. A decisão de largar tudo, igual o Pedro falou aqui, a decisão de largar tudo foi dos próprios discípulos. Jesus nunca falou assim: larga tudo e vem me segue. Não, Jesus só falou: segue-me. Então a decisão é com você. O que você vai fazer com a palavra que você está recebendo. Né? Uma coisa eu te garanto: se você largar tudo, se você realmente se dispor ao reino de Deus, aqui a palavra está dizendo que você vai receber 100 vezes mais. Né? E não é carro, não é casa, não é marido, não é mulher, não é nada disso. O galardão não é daqui. O galardão é lá no céu. É esse galardão que nós temos que olhar, esse galardão que nós temos que ansiar, assim como Paulo falou, que nós venhamos desejar aquilo que é dos céus, aquilo que é eterno, não aquilo que vai perecer na terra. Né? E é isso também que Jesus está nos ensinando aqui. E ele está ensinando aos seus discípulos que eles precisavam servir. E eu espero que você entenda isso também, que você seja servo de todos, não para ser superior, mas para você ter um coração de servo, um coração humilde. Né? E aqui a gente vê a cura do cego de Jericó, que o cego de Jericó clama ao Senhor: filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E ali Jesus manda chamar o cego, e ele chamou, e Jesus fala para ele: coragem, levanta-te, porque está chamando você. As pessoas falaram para ele, né? De tanto ele gritar, de tanto ele clamar ao Senhor, as pessoas, até alguns, falou para ele se calar, porque ele estava gritando demais. Mas só que quem quer milagre, quem precisa de milagre e sabe que Jesus pode fazer, tem que clamar mesmo. Não importa se é alto, se é baixo, se é médio, tem que clamar. Né? E ali ele estava reconhecendo: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Né? Jesus parou e ele chama aquele cego, e Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E o cego fala: que eu possa ver novamente. Olha só esse detalhe: que eu possa ver de novo. Se ele fala assim, que eu quero ver de novo, é porque um dia ele já viu. Né? E agora ele está clamando para o Senhor que eu possa ver novamente. E Jesus, ele sabia
Gente, o que me impressiona é isso, que Jesus sabia que aquele cego precisava da cura da cegueira dele. Mas mesmo assim, Jesus quer ouvir da boca dele o que ele precisava. O que ele queria que ele fosse feito. Né? E Jesus fala para ele, a sua fé te salvou, vá em paz. Né? E a partir dali, aquele homem passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, no meio da multidão que seguia Jesus, existia ali ex-coxo, ex-cego, ex-mendigo, ex-tudo. Todos os tipos de ex. Tanto que Jesus era conhecido de comer com os publicanos, né? Pessoas que era a escória da sociedade, uns era a esquerda da sociedade. E Jesus ele é conhecido como glutão. Né? Olha lá o glutão, que o povo olhava para Jesus e falava, olha lá o glutão, que come com publicanos, com pessoas da escória da sociedade. E Jesus, nada disso enchia o coração de Cristo. Pelo contrário, ele falava, não vim para quem tá bom, eu vim para quem tá doente. Porque quem precisa de cura, precisa de médico. Né? Então é isso que Jesus está falando. E como eu já introduzi um pouco, a gente está entrando no capítulo 11, a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a qual Jesus pega ali um jumentinho e a jumenta. Jesus monta num jumento que nunca foi montado e ele entra em Jerusalém. Né? E toda a multidão, eles lançam as suas vestes para que aonde Jesus passasse, ele passasse por cima daquelas vestes. Né? E eles gritavam, Hosana, Hosana nas alturas, Hosanas ao Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor, né? Exaltado, bendito o Rei, olha só, versículo 10, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. É o que o povo estava gritando, Hosana, Hosana, nós reconhecemos que o Senhor é Rei, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que veio para triunfar. Né? Jesus entrou no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Né? E aqui ele vai dar uma lição a respeito da figueira que não deu fruto. Né? Jesus sai, volta para Betânia, e ali no meio da cidade, quando eles saíram, Jesus teve fome. Né? São poucas vezes que a Bíblia relata que Jesus teve fome, mas aqui relata novamente que Jesus teve fome, por causa da caminhada, por causa do ministério dele. E aí Jesus teve fome e ele vai de encontro a uma figueira que não tinha fruto, tinha flor, tinha ramo, tinha folhagem, mas não tinha fruto. Né? E Jesus vai e amaldiçoa aquela figueira. Jesus fala agora que a partir de agora, ninguém nunca mais coma seus frutos. Porque ela estava mostrando que estava cheia de fruto, mas quando você chega perto não tinha nada. E Jesus amaldiçoou ali. Né? E no outro dia, a Bíblia diz que no outro dia eles voltaram para Jerusalém, Jesus estava entrando no templo, Jesus volta para entrar no templo, né? E os seus discípulos viram a figueira e eles ficaram admirados, né? Com a lição da figueira. E quando Jesus volta no templo, Jesus ele dá dá um ensinamento para a gente aqui a respeito do que é a casa de Deus. Né? Muita gente faz a casa de Deus como uma bagunça. Mas Jesus está dizendo aqui o que era a casa de Deus, porque naquela época eles estavam comprando e vendendo utensílios do templo, vendendo animais para sacrifício, animais, vamos supor, você chegava lá porque todo pecado naquela época, ele precisava de um sacrifício de um animal para que fosse perdoado. Né? Então assim, o que o povo estava fazendo? Em vez deles levar um animal bom, quando eles chegavam no templo, o que eles faziam? Eles trocavam. Eles compravam outros. Tipo, ele levava um animal mancando. Quando chegava lá no templo, eles pegavam esse animal, davam para o sacerdote vendia para eles um animal bom. E ali sacrificava. Né? Então Jesus ele entra no templo e ali Jesus expulsa os que compram e os que vendem. Jesus expulsa, quebra tudo, quebra o pau. Jesus joga a mesa para o alto, dá varado nos outros. Né? E ali Jesus ele manda que todos, ninguém vendesse, os cambistas, né, da época lá, ninguém vendesse. Né? E Jesus dá uma afirmação lá no versículo 17, né, que diz assim, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações,
mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Né? E depois ali os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, procuravam de uma maneira matar Jesus. Lembra que sempre eles queriam matar Jesus, sempre eles queriam apedrejar, sempre eles queriam fazer alguma coisa com Cristo. Né? E novamente, mais um plano aqui de querer matar Cristo. Né? Mas eles não puderam fazer porque eles temiam a multidão, por causa da doutrina que Jesus fazia. Porque a doutrina de Jesus era diferente dos saduceus, dos fariseus. Porque a doutrina de Jesus era uma doutrina santa, era uma doutrina com autoridade, com autoridade. Né? É diferente. Você falar algo e você ter autoridade naquilo. É diferente. E a gente conhece quem sabe e quem não sabe. Por mais que você não conheça a Bíblia, você sabe, quando você ouve uma pregação, quem tem autoridade sobre aquilo, sobre aquele assunto. Você conhece na cara da pessoa se ela entende aquilo ou se ela não entende. Eu me lembro muito bem na época de escola, né, que a gente fazia trabalho e repartia o trabalho, né, entre 4 pessoas, vamos colocar 4 pessoas. E cada um ficava responsável por trazer algo, né? Na minha época era o cartaz, né? Um era responsável só por ficar segurando cartaz, o outro era responsável de ler o cartaz, o outro era responsável somente de apresentar a turma, esse é fulano, 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 e o outro era responsável de colocar, explicar o que está escrito no cartaz, né? Então, desses 4, quem é que tinha autoridade sobre o assunto? Aquele que estava explicando. Porque muitas vezes eu já segurei cartaz e eu nem sabia do que eu estava segurando. Né? Eu acredito que você também, na época de escola, já deve ter passado por isso. Né? Mas quem tinha autoridade para falar sobre o assunto é quem leu de verdade, é quem entendeu e é quem não só memorizou, como aprendeu. Por isso que nós temos que não somente ler a palavra, não somente ler por ler, nós temos que aplicar ela em nossas vidas. Porque quando você aplica, você começa a ter autoridade sobre aquilo. Quando você entende, você começa a ter autoridade, até mesmo no mundo espiritual, para você começar a orar de uma forma diferente, guerrear de forma diferente, discernir o tempo de uma forma diferente. Então, por isso que é importante a gente ter autoridade sobre aquilo que a gente está falando, sobre aquilo que a gente também está fazendo. E era o que Cristo tinha. Cristo tinha autoridade, porque os fariseus só falavam, mas eles só falavam e eles não faziam aquilo que eles falavam. Era aquele jugo, eles jogavam o jugo sobre a vida dos outros e não tinha a capacidade de seguir nem as próprias palavras. Né? E eu sei que você conhece alguém que é assim. E eu espero que não seja você, que seja essa pessoa. E tá falando, e voltando aqui no versículo 20, né? Jesus dá a lição da figueira. E Jesus fala assim: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E é o que Cristo estava falando. Porque Pedro se admira. Pedro se admira e fala: mestre, como é que a figueira secou? O Senhor falou que a figueira ia secar e a figueira secou. Como que é isso? E Jesus está falando: ó, se você tiver fé, você vai dizer ao monte: sai daqui e lance-se ao mar. E ele vai se lançar. E aí, quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra seu irmão, olha só que código poderoso que Jesus nos dá aqui. Acredito também que cada um tem um propósito. Uns foram chamados para pregar e outros apenas para segurar o cartaz. Pedro, todos foram chamados para pregar, tá? Todos têm esse chamado de pregar, de alguma forma. Seja segurando cartaz, mas você tem que pregar, né? A pessoa que está segurando cartaz ali, ela pelo menos tem que entender o que está passando, né? Todos foram chamados, entenda isso. Todos foram chamados para pregar. E pregação não é só o microfone, tá? Pregação não é só você estar dentro da igreja. Pregação é dentro da sua casa. Pregação é dentro do seu colégio, dentro da sua faculdade, dentro do seu serviço. É onde você for. Você foi chamado para ser luz, para pregar. Beleza? E tem também outros que pregam com os cartazes, mas estão pregando, né?
E Jesus está falando aqui a respeito até do perdão. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, crendo que já o receberam, assim será com vocês. Mas olha só o código aqui da oração. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que estais no céu, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que estais no céu, não perdoará as ofensas de vocês. Então não tem como. Se uma pessoa não perdoa, ela não é perdoada. Não tem como. E eu tenho certeza que a oração, olha só o que é poderoso. A oração, ela é... Fala, Mateus, beleza? Seja bem-vindo aí, boa noite, mano. Entra aí, tamo junto. Nós estamos em Marcos 11, no versículo 26, tá? A oração, ela te dá a capacidade de você perdoar também. Porque o perdão, gente, tem perdão que não é de um dia para outro, não. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar, gente, perdoa porque é fácil. Perdoa porque você vai se livrar da pessoa. Perdoa porque eu estaria sendo um hipócrita aqui se eu falasse isso. Perdoa porque amanhã você e a pessoa tá de boa. Não, não é assim. O perdão, tem perdão que é imediato. Tem perdão que é gradativo. Tem perdão que o Espírito Santo vai falando com você no seu coração. O que você tem que entender é o quê? Que você sempre tem que estar predisposto a perdoar. Isso, o seu coração tem que estar sempre com essa predisposição para perdoar. Existe um caso comigo, que eu já contei isso para algumas pessoas e eu quero contar aqui, né, que tinha uma certa pessoa que eu precisava liberar o perdão para essa pessoa. Aconteceu uma situação e tudo, não vou entrar em detalhes, mas essa pessoa me feriu e eu feri ela também, né? E aconteceu que eu fui lá, pedi perdão, a gente se resolveu, mas só que a pessoa ela continuou falando mal de mim, e inventando um monte de coisa. Aí eu falei, Deus, eu já perdoei, já estou com o coração predisposto. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu preciso que o Senhor ou arme alguma coisa para me chegar até a pessoa e a gente se resolver. Né? Mas aquilo foi dentro do meu coração, um dia após outro, eu perdoando a pessoa. E eu comecei a orar por ela. Falei, Deus, eu libero no mundo espiritual, eu libero, seja o que for, eu libero. Em nome de Jesus, está perdoado, está perdoado. E eu falei assim, Deus, cria uma situação para que nós venhamos nos encontrar e aí sim a gente venha se perdoar. Aí aconteceu uma vez que a gente entrou no propósito, num monte de oração. Eram 7 dias. E no 4º dia, eu estava no monte, né? A gente estava ali orando e eu ouvi a voz daquela pessoa. E na hora eu reconheci, eu falei, caramba, é fulano. E eu fiquei assim, falei, caraca, é hoje. E o coração, ó, eu falei, cara, é hoje, velho, é hoje. Eu pedi para Deus criar uma situação, então eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E o Luiz estava perto de mim. O Luiz, ele sabia da situação que aconteceu, né? E eu falei, Luiz, vamos lá comigo? Porque eu lembrei também da respeito do testemunho, de você levar uma pessoa para testemunhar, né? Eu falei, Luiz, vamos lá comigo? Luiz, bora. Demorou na hora. Aí tá, eu fui. Eu fui e cheguei lá na pessoa, falei boa noite e tal, vim conversar contigo e tal, porque existe uma situação com mal resolvida e tal. Aí quando eu olhei pro lado, cadê o Luiz? Quando eu olhei pro lado, pro outro, o Luiz, ó, evaporou, moço. Só ficou eu e o cara. Né? E ali a gente conversou, a gente bateu um papo, a gente colocou tudo que era no seu devido lugar, né? E ali eu pedi perdão para ele me pediu perdão. E aí a gente se resolveu. Então, não adianta a gente querer orar e até tentar crer e colocar a nossa fé se a gente não perdoa. A gente tem que estar com o nosso coração predisposto a perdoar, né? Seja qual for a ferida. E se você está precisando perdoar alguém, sabe, peça para Deus, de forma gradativa, liberar seu coração. Fala, Deus, eu não quero carregar isso comigo não. Então cria uma situação, sabe, faça alguma coisa, me ajude nisso. Porque só com essa predisposição, tenho certeza que Deus vai entender que você está querendo liberar a pessoa. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que oram até para
para a pessoa morrer. Ah, Deus mata. Ah, Deus fere. Ah, Deus coloca no leito. Ah, Deus faz isso. Nós temos que parar de ser crentes amaldiçoadores. Nós temos que parar de amaldiçoar nosso irmão. Ah, é porque Deus vai ferir. Tocou em mim, tocou na minha vida, tocou nos meus filhos. Vai morrer, vai ferir. Agora vai saber o que é conhecer o que é tocar no ungido. Né? Nem conhece o que está escrito lá em tocar. De fato, o que está falando a respeito de tocar no ungido. As pessoas entendem as coisas erradas. E ali elas passam para frente. Né? Então, assim, nós precisamos perdoar. Ter o nosso coração predisposto a perdoar. Né? Porque se nós não perdoarmos, o nosso Pai que está no céu não irá nos perdoar também as nossas ofensas. E ali, para completar esse capítulo 11, novamente, os anciãos e os sacerdotes e os escribas, eles chegam a Cristo e ele perdão, gente. E ele pergunta ali com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo, né? E eles perguntam para Cristo, com que autoridade que o Senhor está fazendo tudo isso? Qual que é o seu poder? E Jesus dá logo na lata deles, né? Jesus fala assim, lá no versículo 31. E eles discutiam entre si, né? Porque Jesus respondeu a pergunta deles com outra pergunta, né? Jesus pergunta assim, respondeu, o batismo de João, versículo 30, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Respondam. Jesus está falando, respondam. O batismo de João nas águas do arrependimento era do céu ou era dos homens? Aí olha só o pensamento dos escribas, dos anciãos no versículo 31. E eles discutiam entre si e diziam, se nós disséssemos que é do céu, ele virá e então, e ele dirá, então por que não acreditaram nele? E se nós, porém, dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente o profeta. Então eles pensavam assim, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer para a gente, por que vocês não acreditaram se é do céu? E se nós respondêssemos que era dos homens, então eles vão perguntar, por que vocês não acreditaram? Porque João era profeta. Né? E ali, Jesus, eles responderam a Cristo, né? Falou, a gente não sabe. A gente não sabe. E Jesus, por certa vez, disse para eles, então, eu também lhes digo que não falo com que autoridade eu faço tudo isso. Mas eles sabiam que a autoridade vinha de Deus. Porque eles mesmos depois, logo lá na frente, a gente vai ver, que eles falam assim, que eles sabiam que Cristo fazia obras que somente Deus poderia fazer. Né? Então eles sabiam, mas só que eles queriam testar Jesus na frente do povo. Eles queriam testar Jesus o tempo todo, né? E aqui a gente entra no capítulo 12 para a gente finalizar a parábola dos lavradores maus, né? Que o homem tinha uma certa vinha, que plantou uma vinha, e ali ele sai da sua cidade, sai da sua vinha e deixa ali os lavradores tomando conta. E aqueles homens, eles estão tomando conta e aquele homem demora a voltar. E ele manda seus servos irem, só que quando ele chega na vinha, os seus servos são apedrejados e eles mandam eles correr. E quando eles voltam, eles mandam mais servos. E eles dão uma surra nos outros servos e eles botam para correr da vinha do cara. E de novo ele manda outros servos. E agora, de novo, eles não só maltratam, eles matam alguns servos e liberam outros. E aí o dono da vinha pensa, não, eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles irão obedecer. Né? E eles mandam o filho, e ele vai e manda o filho. E o que acontece? Eles matam o filho dele. Eles matam. Aqui também é uma representação de Cristo, é uma representação bíblica. Né? Porque Deus mandou os profetas. Tanto que Jesus mesmo fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Né? Aqueles servos que vieram primeiro, ele está representando os profetas da Bíblia, que falavam a respeito de justiça, que falavam a respeito do reino de Deus. E os profetas foram mortos pelos próprios de dentro. Né? E agora ele está falando a respeito do cara que manda seu filho. E eles fazem o que querem com o filho daquele homem, mata também. Né? E Jesus dá uma afirmação no versículo 10.
Vocês ainda não leram esse texto da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, que é a pedra principal. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, contra os fariseus, contra os anciões. Mas temiam o povo, então eles o deixaram e foram embora. Jesus conta essa vinha porque Jesus está dizendo a respeito daqueles caras que estavam maltratando os profetas e que estavam matando o profeta e queriam matar o Filho de Deus. Né? Jesus estava falando. E agora Jesus dá uma sentença a ele, que diz que agora o Senhor da vinha, ele volta. Mas ele não volta somente por voltar. Ele volta e pega aqueles homens, os malfeitores, e além deles lançar eles na prisão, né, eles lançaram fora da vinha. E ali eles foram lançados fora. E eles ficaram de fora. Né? E aqui tem uma alusão também ao inferno. Jesus está pregando novamente sobre o inferno. Né? E aqui está a questão do imposto. Porque naquela época tinha que se dar imposto. Né? E alguns dos fariseus, dos herodianos, chegaram até Jesus e falou: vocês não pagam imposto não, é? É lícito? É lícito, Jesus, pagar imposto? E Jesus pega uma moeda, mostra para eles a moeda, e na moeda continha a face de César, né? Que é a famosa frase que todos conhecem: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Né? E muitos se admiraram de Cristo pela sabedoria que Cristo sempre tinha. Você vê que sempre os fariseus, eles tentavam encurralar Jesus de alguma forma, mas Jesus, ele sempre com a sua sabedoria, ele saía com classe. Além de sair com classe, ele ensinava alguma coisa. Ele ensinava os seus discípulos, ele ensinava os fariseus, ele ensinava os publicanos, ele ensinava todo o povo com a sua sabedoria. Né? Então Jesus está falando que é lícito sim pagar imposto, e que nós devemos dar a César o que é de César e dar a Deus também o que é de Deus. Né? E nós precisamos aprender sobre isso. E ali os saduceus é a ressurreição, fala a respeito da mulher. Né? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, no versículo 18. Gente, está muito rápido aí. Eu estou indo empolgado. Né? Vocês não estão falando nada aí, eu estou empolgando. Quem está com a Bíblia aí, a gente já está no versículo 18 de Marcos 12. Né? Que fala a respeito da ressurreição. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição, eles chegam até Jesus e eles apontam, né, uma certa mulher que aquela mulher tinha um marido e o marido morre, e naquela época, quando o marido morria, o irmão tinha que assumir a sua esposa, a sua cunhada, para que a geração daquele homem, daquela família, não fosse interrompida. Então, quando a mulher morria, o irmão assumia e ali a geração continuava. Né? Então, eles dão aqui um caso de uma mulher que teve 7 maridos e todos os 7 morreram. Que mulherzinha abençoada, hein? Todos os 7 morreram, não somente morreram, como não deram filhos para nenhum deles. A geração daqueles homens tudinho morreu. Né? E agora os saduceus perguntam para Cristo: e na grande ressurreição? Olha só, os caras que não acreditavam. Tá vendo como eles tentam de todo jeito pegar Jesus? Os caras que não acreditavam em ressurreição, agora tá perguntando sobre ressurreição para Cristo? Anote aí. E ali Jesus, ele dá um relato, até que muitas pessoas têm essa dúvida, né? E Jesus, ele mata essa dúvida aqui a respeito da ressurreição. Que na ressurreição muita gente acredita que vai casar. Eu vou encontrar minha alma gêmea na eternidade. Gente, pelo amor de Deus. Fala igual o André Valadão. Vocês são crente não? Vocês são crente não, gente? Jesus está dizendo aqui, ó, que nós seremos como anjos. Que na ressurreição nós não casaremos. Não dará casamento. Não existe isso. De você na ressurreição, você ter uma pessoa ali para casar. Na ressurreição você vai ser casado eternamente com o próprio Cristo. Então não existe esse negócio de alma gêmea na eternidade. Não existe esse negócio de você vai casar na eternidade.
Jesus está falando aqui, ó, que haverá ressurreição. Porém, dentre os mortos não há casamento. Tá no versículo 26, né? Que nós seremos como os anjos, que não se dão em casamento. Anjo é assexuado, né? Não é homem nem mulher. Eles não têm sexo, tá? E nós precisamos entender isso. E pelo amor de Deus, tira esse mito aí da sua cabeça, tira essas ideias tortas aí que haverá casamento na eternidade. Jesus está falando aqui que não, que Deus, ele é Deus de vivos, né? E ali, aí o Luiz na área, paz, mano, tamo junto. Ali ele fala também do grande mandamento. Chegando os escribas, eles perguntam a Jesus qual que é o grande e o principal mandamento. E Jesus fala, né? Ame ao Senhor. Olha só, Jesus não somente fala, como ele dá uma exclamação. No 29, Jesus respondeu, o principal é, agora olha só, escute, ó Israel. Com essa pergunta que eles fizeram, Jesus está fazendo com que aquele povo inteiro escutasse o que Jesus estava querendo dizer sobre mandamento. Escute, ó Israel. Ele está falando para uma nação santa. Ele está falando para a gente também. Escute, ó Israel. Escute, ó nação. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Porque naquela época existiam vários senhores, como nós, na nossa época também existem ídolos, poste-ídolos, existem várias pessoas. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não é somente amar a Deus. É amar Ele de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento e com todas as forças. É amar Ele por completo. Eu costumo dizer que Deus ele não requer muito da gente. Na verdade, Deus ele requer tudo de nós. Porque Ele entregou tudo que Ele tinha. Então, por que não entregarmos tudo a Ele? Então, Ele está falando a respeito de 4 sentidos que nós temos. Coração, alma, entendimento e corpo. E força, né? A força está no corpo. Então, nós temos que entregar, sim, todo o nosso vigor. E eu lembro de Paulo, né? Eu estava assistindo Paulo, apóstolo de Cristo, e ali é muito interessante, porque ali dá alguns detalhes também a respeito de Paulo. Que a última carta, olha só, Paulo já sabia que ele ia morrer, já sabia que ele não tinha mais vida ali no cárcere, né? E ele escreve a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, mande para mim minha capa e mande para mim também os meus livros, para mim estudar. Olha só, cara. Paulo já estava no fim da sua vida, mas mesmo assim ele não deixava de estudar. Mesmo assim ele não deixava com que o seu corpo parasse de clamar mais por Deus. E é isso que nós temos que ser, e é isso que nós temos que ter, esse hábito de não somente amar o Senhor, mas todos os dias amar Ele intensamente, de todo coração, de toda a alma, de todo entendimento e com todas as nossas forças. Amém? E é isso que Jesus está falando. E o segundo é, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Porque se nós pegarmos na letra, esses 2 mandamentos que Cristo falou, ele completa os outros 8. Que é não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não terás deuses além de Deus. Jesus estava resumindo os 10 mandamentos em 2 e não estava anulando a lei. Os 10 mandamentos não foi morto, não acabou não, gente. Tem muita gente que fala assim, o Velho Testamento caducou, mas quer viver o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer viver o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só quer descansar. Eu descanso no Senhor. Mas na hora de aplicar os mandamentos aqui de amar o próximo como a ti mesmo, não, isso aí é do Velho Testamento. E Jesus não está anulando a lei. Jesus está aplicando a lei. Né? Está pegando 2 e resumindo. Está pegando os 10, na verdade, resumindo em 2. Se nós fizermos esses 2, pronto. Nós iremos fazer todos os outros mandamentos.
né? E é isso que Jesus está falando a respeito do grande mandamento, né? E ali aquele escriba, ele recebe até um joia de Cristo, né? Falou, muito bem, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer pergunta a ele, né? Cristo, ele é filho de Davi, e muitos não acreditavam que Cristo era... muitos acreditavam, na verdade, que Cristo era filho de Davi. E Jesus dá uma afirmação aqui no verso 37, que diz, o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então como ele pode ser seu filho? Como? Como que aquele povo estava falando assim que Cristo era filho de Davi, se o próprio Davi chamava Cristo de Senhor? Como? Quem é que veio primeiro? O servo ou o Senhor? É claro que é o Senhor. Porque se não existe Senhor, não existe servo. Se não existe pai, não existe filho. Né? E é isso que Jesus está falando. Como que vocês falam que eu sou filho de Davi? Se Davi me chamou de Senhor, como? Né? E Jesus dá mais uma aqui, mais uma censura aos escribas. Né? E ali nós podemos entrar aqui para finalizar no versículo 41, a respeito da oferta da viúva pobre. Olha só, a viúva pobre. Porque Jesus ele para de frente, a caixa das ofertas, Jesus observava como que o povo ofertava. E muitos vinham cheios de riqueza, cheios de dinheiro, e depositavam no altar, e jogavam ali no altar, aquela fartura de dinheiro. Né? E Jesus observou que existia uma pobre viúva, que estava ali com uma moedinha, que não valia nada, não valia quase nada. Olha só, ela valia 2 pequenas moedas, correspondente a uma quadrante. Uma quadrante não é nem meio centavo, gente. É tudo que ela tinha. É uma quadrantezinha, não era nem meio centavo na nossa época hoje. Hoje não existe nem centavos, né? Antes existia a moedinha de centavo. Não era nem um centavo que aquilo ali valia, era meio centavo. E olha só a diferença. Olha só como que Cristo ele observa mais quem é o ofertante do que a oferta. Jesus ele não observa se você dá 1.000, 10.000, 20.000, 30.000. Ou se você observa R$1, ou se você dá R$1. Jesus observa o coração. Aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Né? Ela deu tudo que ela tinha. Olha só, a intenção do coração dela é dar tudo que ela tinha. Ela nem sabia como que ela ia viver depois, mas ela, no coração dela, tá vendo como é que tudo é no coração? Por isso que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, porque aquela mulher amava ao Senhor, porque tudo que ela tinha, por mais que era pouco, era meio centavo, mas ela deu o que ela tinha. Tem gente que aproveita essa palavra para dar a pior oferta e ainda diz que é a melhor, porque a viúva deu moedas. É verdade, ainda tem uns fariseus da época aí, nossa, que usa isso pra... Ah não, aquela mulher deu o pior que ela tinha, deu coisa pouca, então eu vou dar. Não é isso. Entendo o que a palavra está dizendo. Ela deu tudo que ela tinha. Eu acredito que o coração que essa mulher tinha, se ela tivesse tesouros, ela daria. As intenções é julgada por Deus antes de chegar no gasofilaço. É verdade, porque Jesus ele para e ele observa. Se Jesus está observando, é porque tinha alguém fazendo errado. Né? E Jesus queria corrigir esse ato daqueles homens, né? Dos discípulos, dos fariseus, daquele povo. Né? E ele diz, no versículo 43 e 44, para a gente finalizar. E chamando os seus discípulos, olha, Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos o que era a oferta de verdade. Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa das ofertas mais do que todos os ofertantes. Se você fosse discípulo, eu me fiz essa pergunta quando eu estava lendo. Se eu fosse o discípulo, eu agora me daria um nó na minha cabeça. Porque eu estaria observando junto com Cristo. E eu estaria ali, eu falei, caraca, aquele cara ali tem muito. Aquele cara tá dando tudo que ele tem. Aquele cara ali tá dando demais. Meu Deus, olha o tanto de ouro. Olha o tanto de coisa. Olha só. Mas só que olha o que Jesus está falando. Que essa viúva, pobre viúva, ela deu mais do que todos. Tá vendo como que não é oferta? É o ofertante que Deus observa. O
porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, ela deu. Por mais que seja metade de um centavo, ela deu tudo que ela tinha. Jesus não precisa de muito, ele precisa de tudo. Eu falei isso aqui no começo, mano, antes de você entrar. Que Jesus ele não requer muito da gente. Ele só quer tudo de nós. As intenções é julgada por Deus antes de chegar no gasofilástro. É isso mesmo, mano. E olha o Rômulo aí, o boy da Nike. O boy da Nike tá aí. Um abraço, Rômulo. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha entendido, né, esses capítulos de hoje. O capítulo 10, 11, 12 de Marcos. Eu espero que tenha sido produtivo na sua vida. Né? Se você gostou, dá um like aí, gente. Deixa eu ver quem tá comigo aí. Manda um boa noite aí, manda um alô aí. Deixa eu ver quem tá comigo até o final. Só pra mim mandar um alô aqui. Ó, o Rômulo tá aí, o Matheus, o Luiz. Né? A gente já tá finalizando. Só pra me mandar um oi pra você aí, uma boa noite. Né? Se você gostou aí, se você compartilha com quem você ama aí sobre isso. Ó, o Gabriel tá até agora, até o final. Obrigado por vocês terem me ouvido. Obrigado, também te amo, Rômulo. Você é muito mais que especial, meu filho. Matheus tá aí, Luiz, a Jéssica, né, o Gabriel. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe também a sua família, gente. Que Deus libere bênçãos sem medida sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Boa noite, Célia. Obrigado aí vocês que têm acompanhado esses dias. 14 dias de live já, tem sido muito edificante. Não esquece de dar um beijo à sua mãe, não esquece de dar a benção para sua mãe, para seu pai, para seu tio, para seu avô, para sua avó, quem mora perto de você. Não esquece de dar um beijo, não esquece de agradecer a Deus por esse dia, né? O dia de Páscoa, o dia da ressurreição. Não esquece nunca, o túmulo está vazio, a pedra foi rolada. Cristo ressuscitou. Cristo está entre nós. E um dia Ele voltará para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe você. Tamo junto e até amanhã.